Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma, tempo de reflexão, tempo em que nós nos colocamos na presença de Deus para podermos viver a nossa fé com mais intensidade, fazendo sim uma reflexão de nossas misérias, e também é um tempo de graça, é um tempo favorável em que nós nos encontramos com esse Senhor que nos ama e que nos quer bem. No Evangelho desse final de semana, que vamos proclamar, de São Marcos, ele nos diz o seguinte: naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo favorável em que nós vivemos aí o tempo da Quaresma, tempo de reflexão, de meditação, um retiro mesmo espiritual da nossa vida e das nossas misérias, dando esse tempo de 40 dias para que a gente possa ter também uma reflexão sobre o nosso existir e também de pensar o que estamos fazendo com a nossa vida, qual o sentido que estamos dando para a nossa vida. É interessante, a gente está vivendo um tempo de pandemia, onde a gente fala quarentena, né, que as pessoas ficam de quarentena, né? Então quarentena não é 40 dias, mas 15, 16 dias, mas se coloca o nome de quarentena. Por quê? Quarentena vem nos dizer que a gente precisa se retirar e ficar sozinho, né? Então, apesar de ser um momento bem de preocupação e também um momento de muita tristeza para muitas famílias que perdem os seus entes queridos, mas é um momento em que aqueles que souberem, né, tomar consciência dessa quarentena, enquanto a gente fica em casa, isso eu posso dizer por experiência própria, porque eu tive a doença, é tempo da gente refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sobre o nosso existir. Também estamos vivendo 40 dias aí da Quaresma, que começou agora na quarta-feira de cinzas. 40 dias, tempo da gente fazer o nosso retiro como Jesus fez o seu retiro. Então, não é um momento para que nós fiquemos tristes, mas é um momento em que nós nos recolhemos, né, na nossa espiritualidade, fazendo assim esta experiência de Deus em nossa vida, porque o tempo está próximo, né, o reino de Deus está próximo, que nós precisamos nos converter e crer no Evangelho. É isso que o Evangelho pede para nós nesse dia. A nossa conversão, as nossas reflexões, os nossos retirar dos afazeres mundanos e viver um pouco melhor a parte espiritual. Não é para viver só os 40 dias. Isso é um momento favorável para que a gente possa depois, durante todo o ano, viver esse tempo de recolhimento, né? Como é importante nós nos retirarmos, como é importante a gente se estar na presença de Deus. Quantas pessoas têm a oportunidade de visitar o Santíssimo Sacramento, de vir à igreja, rezar juntamente do sacrário, e não os fazem, né? É o momento da gente pensar. Ele nos espera, Ele está de braços abertos nos esperando. É preciso que nós façamos a nossa parte. Que nessa Quaresma a gente possa se retirar das coisas do mundo e viver as coisas espirituais. Que nós sejamos realmente cristãos de verdade, assumindo na nossa vida o compromisso de viver a fé, a caridade, o jejum e o amor.
que o Espírito Santo nos ilumine. Da mesma forma que Jesus fez essa experiência, que nós também possamos fazer, para que possamos evangelizar com mais propriedade, com mais atitude e com mais mansidão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.